Vamos lá, galera, falar um pouquinho do Observer. Então, qual que é o objetivo? Definir uma dependência um para muitos entre objetos, de maneira que quando um objeto muda de estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente. Tá? Então, assim, a gente vai ver mais para frente no curso que tem um estilo arquitetural que se chama Publish Subscribe. Tá? Esse padrão, ele é inspirado nesse estilo arquitetural, tá? Que funciona muito bem nesse tipo de comunicação, um para muitos. Quando o um é atualizado, muitos precisam receber a informação. É assim que o Observer funciona. Tá? Motivos, né? Quando há mudança em um objeto, exige mudanças em outros. E você não sabe, tá? Aqui está errado, não sabe quantos objetos necessitam ser mudados. Quando uma abstração tem dois aspectos, visões ou formas, um dependente do outro, encapsulando em objetos separados, permite variá-los e reutilizá-los de forma independente. Quando o objeto tem que notificar outros objetos sem saber muito sobre eles. É basicamente o seguinte, uma informação mudou, os outros precisam mudar também. Vamos lá, como é que funciona a estrutura do Observer, tá? Dentro do nosso padrão GOST, tá? Assim, o Observer ele é muito utilizado na prática, tá? A gente vê diversos frameworks de interface gráfica utilizarem o Observer. Tá? Então, vamos estudar aqui. Ó, a gente tem uma parte abstrata, que é aqui em cima, tá? Que é o funcionamento abstrato do Observer. E existe a parte concreta que está aqui embaixo, que é a implementação dos elementos concretos do Observer. Tá? Então, repara o seguinte, existe um subject, que é o sujeito, que é a informação, é o 1, tá? É o 1. E aqui, os observers são os muitos. Tá? Quando você tem um subject, digamos, você tem uma informação, você tem dados ali concretos. Tá? Aqui, você vai poder criar uma lista de observadores, onde esses observadores eles serão notificados quando o dado for alterado. Então, repara, essa associação aqui, que é esse atributo observers in subject, ele é uma lista. Tá? Como é que você cria essa lista? Tem dois métodos aqui, attach, para incluir o cara na lista, e deattach e detach, para tirar o cara da lista. E existe um terceiro método no subject, que é notify. Notify significa o quê? Avisa os observers que alguma coisa foi modificada no subject para que eles possam fazer o que eles precisam fazer quando a gente tiver uma modificação. Então, isso é para todos os observers em observers, faça observer setinha ou ponto update, ou seja, chama o método update do observer para todos os observers que estão na lista desse subject. E aí aqui existe uma classe abstrata ou interface observer com o método update, que é um método padrão que vai ser chamado aqui quando o subject for atualizado, e os caras concretos vão implementar essa interface observer aqui. Assim como o subject concreto vai implementar essa classe abstrata aqui, subject. Tá? E aí, é claro, cada subject concreto vai ter o seu próprio estado. Tá? E você que define, tá, como é que você vai chamar o notify. Então, digamos, você pode chamar o notify dentro do setState, por exemplo. setState do concrete subject, notify todo mundo que está na lista de observers do subject. Repara, eu não preciso ficar reimplementando isso, reimplementando a lista, reimplementando o notify em cada subject concreto, tá? Isso aqui é uma implementação abstrata, é sempre a mesma coisa, independente do concrete subject que você está trabalhando. É a mesma forma para notificar os observers. E o observer ele vai ter que implementar esse método update, que é faça alguma coisa se o estado do subject mudar. Tá?
Então, por exemplo, essa coisa pode ser, eu sei que o estado do subject mudou, então eu vou lá e dou um get state nele, tá? Para eu atualizar o estado do observer aqui. Então, essa aqui é a lógica aqui do padrão observer. Tá? Aqui tem o diagrama de sequência, tá? E aí vai mostrar isso que eu falei ali no padrão. Então, digamos que você tem uma primeira chamada de método, que é um concrete observer setando o estado de um concrete subject. Não precisava ser o concrete observer setando o estado, tá? Aqui podia ser qualquer objeto setando o estado aqui do concrete subject para poder gerar as notificações. Então, você tem aqui, setou o estado, então notify todo mundo. O notify chama um update. E o update do concrete observer pega o estado do subject. Tá? Então, aqui tem um update de um observer e aqui tem um update de outro observer. Exemplo. Quando é que a gente usa isso? Né? Digamos que você tem uma fonte de dados, que é o subject, e tem lá 3 variáveis, né? Uma 50%, outra 30%, outra 20%. E aí, 3 tipos de visualizações diferentes desses dados. O que acontece? Quando o dado muda, as 3 visualizações têm que ser atualizadas. Então, o fluxo de execução aqui é o seguinte: alguém vem aqui e altera o dado no subject. E aí o subject notifica os 3 observers para que eles se atualizem, cada um de uma forma independente do outro. Para isso funcionar, antes de qualquer atualização aqui no subject, você precisa registrar os observers no subject. Ou seja, aquele método lá, ele não aparece aqui nesse diagrama de sequência. Mas uma coisa que tem que acontecer antes é você dar um attach aqui do observer no subject para que ele entre na lista de notificados. E ele possa ser notificado quando uma atualização acontece. Tem lá a implementação em Java, tem o vídeo de implementação, basta vocês assistirem. E aí o exercício proposto, criar classes para observar uma lista de dados. Quando esses forem atualizados, a aplicação imprime em formato de tabela e também em linha. Podia ser em gráfico também.